O hype da programação acabou. É tarde demais para entrar na área? Nesse vídeo eu vou falar o que exatamente tu deveria esperar ao tentar começar uma carreira na área de programação. E também vou falar um pouco sobre as maiores dificuldades na área atualmente. E no final eu vou falar se ainda vale a pena virar programador ou não. Então, começando pelo seguinte, qual que é o maior problema da área atualmente? Arrumar um emprego não está tão fácil quanto era na pandemia, quando realmente havia uma grande demanda por profissionais na área de tecnologia. Mas em 2022, na segunda metade de 2022 mais especificamente, a área começou, as empresas da área começaram a fazer grandes demissões em massas, digamos, tanto aqui no Brasil quanto lá fora. E agora, com essa redução da demanda por profissionais na área, está bem mais difícil conseguir um novo emprego atualmente. E para o pessoal que está começando a procurar o primeiro emprego agora, está ainda mais difícil, porque a quantidade de pessoas que está procurando emprego, o primeiro emprego, não diminuiu. Só que as empresas estão sendo bem mais exigentes nos processos seletivos. Então tá um pouco não, muito mais difícil conseguir o primeiro emprego como júnior, por exemplo. Mas será que tá ruim só pro pessoal que tá tentando entrar na área? Pelo que eu vejo, não. Até pro pessoal que tem bastante experiência, assim, coisa de 5, 10 anos de experiência até, dependendo da situação, eles também estão com bastante dificuldade de fazer essa realocação no mercado, porque realmente a demanda por programadores diminuiu bastante. Por exemplo, eu vejo alguns relatos no Reddit, no LinkedIn, de pessoas que têm vários anos de experiência com dificuldade na realocação no mercado, ou às vezes simplesmente não conseguem fazer uma realocação, quando conseguem demora alguns meses. Então isso comparado a um cenário há uns anos atrás era meio que inimaginável, sabe? Claro que é difícil saber exatamente se o problema é tipo no profissional ou se é as empresas. Eu imagino que pode ser uma combinação dos dois, porque eu pessoalmente eu notei uma redução de recrutadores me chamando no LinkedIn. Normalmente, eu achei que ao longo que eu tivesse mais experiência, eu ia ser mais abordado no LinkedIn, mas tipo, recentemente, assim, teve meses que eu não fui chamado nenhuma vez no LinkedIn. Claro, o meu LinkedIn também não está configurado para receber novas ofertas de emprego. Só que mesmo quando sempre foi tipo fechado desde que eu comecei a trabalhar na minha empresa atual, eu sempre recebia mensagens mesmo assim. Só que agora, tipo, teve meses que eu fiquei assim, 3, 4 meses sem receber nenhuma mensagem, sabe? O que é, sei lá, não é normal para mim. Para exemplificar essa dificuldade que eu tô vendo na realocação no mercado, alguns meses atrás eu peguei um Uber, conversando com o cara, basicamente ele falou que ele era programador também e tinha 10 anos de experiência, era um programador back-end com PHP e Go, se eu não me engano. Ele foi demitido porque ela trabalhava numa startup e aí a startup não deu lucro, não deu certo e aí acabou sendo demitido. E aí ele estava fazendo a procura de um emprego fazia uns 2 meses e aí acabou que não conseguiu se realocar no mercado e teve que fazer o Uber para conseguir pagar as contas. E assim, eu realmente nunca imaginaria que eu ia ver um programador com 10 anos de experiência sendo Uber para conseguir pagar as contas, sabe? Eu imaginaria que, tipo, sei lá, até uns 2 anos atrás, um cara desses aí não ia ficar uma semana sem emprego, sabe? É bizarro a situação que tá o mercado atualmente. Eu diria que a gente tá provavelmente num cenário assim pré-pandemia agora, né? Que é onde as coisas meio que normalizaram e a área de tecnologia tá mais ou menos a mesma coisa que qualquer outras áreas no Brasil. Então, sabendo dessa situação atual do mercado, o que tu deveria esperar exatamente da área? As empresas estão começando a mudar a política de empregos e cultura no geral em relação à forma com que eles trabalham e o trabalho é realizado dentro das empresas. E uma coisa que está diminuindo bastante, que eu imagino que é de muito interesse para o pessoal que está tentando começar a entrar na área e isso acaba sendo um ponto que chama muita atenção das pessoas de fora, é a questão do trabalho remoto, né? Eu diria que se tu tá esperando trabalhar remoto já logo de cara no começo da tua carreira, é melhor tu tirar o cavalinho da chuva. Estão dando várias desculpas por, sei lá, produtividade, cultura, sei lá, um monte de merda, mas no fim a realidade é que tá cada vez sendo mais raro ter trabalho 100% remoto. E infelizmente parece que isso está sendo uma tendência que não vai tipo, voltar tão cedo a questão do trabalho remoto, né? Porque as empresas estão realmente incentivando todos os funcionários a voltarem para os escritórios. Claro que graças à pandemia, hoje em dia ainda tem muito mais trabalho remoto do que o que era antes da pandemia, né? Mas atualmente o híbrido, pelo que eu estou vendo, está sendo meio que a tendência, ou às vezes se tu der azar, vai precisar trabalhar 100% presencialmente, sabe? Então, se tu der sorte,
tu vai conseguir trabalhar híbrido 3 vezes na semana. Mas tem outras duas coisas que tu tem que estar preparado para enfrentar. A primeira coisa afeta principalmente os iniciantes, como eu comentei antes. Então tu tem que estar pronto para demorar para conseguir o primeiro emprego, porque tá realmente mais difícil. Principalmente tu tem que estar disposto a trabalhar como estagiário, porque conseguir uma vaga como júnior já logo de cara, sem nenhuma experiência, nenhum estágio, tá praticamente impossível. Então, se tu tá vindo de outra área, por exemplo, tu tem que estar provavelmente preparado para ter uma redução salarial, porque tu vai ter que ser um estagiário e começar a subir a carreira do zero, assim, nas escadinhas, como qualquer outra carreira. E a outra coisa que tu tem que estar pronto para encarar é o seguinte, que é a questão da qualidade das vagas que tu vai ter no primeiro emprego, no começo da tua carreira. O salário provavelmente vai ser mais ou menos para ruim. O que exatamente seria um salário mais ou menos ou ruim, né? Bom, para mim seria mais ou menos, no máximo, 2.500 CLT, dependendo da região, né? Claro, sei lá, em São Paulo o salário vai ser um pouco mais alto, eu imagino. Mas provavelmente, se tu é fora de São Paulo, Floripa, tu tem que estar pronto para receber até no máximo 2.500. Provavelmente vai ser menos do que isso. E dependendo do tipo de empresa que tu trabalhar, vai ser a famosa vaga arrombada de MEI e PJ. Se tu, por acaso, der o azar de trabalhar numa consultoria de software, essas empresas são mais normais, meio que normalizaram essa questão de contratar profissionais PJ pagando um salário mais baixo e não oferecendo benefícios nenhum, essas coisas assim. E é bem típico dessas empresas de consultoria de software, principalmente as menores, assim, que estão mais presentes em vários lugares, assim. Eu já fiz um vídeo falando sobre especificamente de consultoria de softwares que eu vou deixar aí no card para tu assistir depois. Mas enfim, sabendo de tudo isso, será que vale mesmo entrar na área como um programador? Programação é uma carreira relativamente complicada. Ela tem uma barreira de entrada um pouquinho alta. Claro, não é uma medicina da vida, mas não é só fazer um cursinho de 6 meses que tu tá pronto para trabalhar como programador. Então tu realmente vai ter que dedicar alguns bons anos assim de estudo para tu conseguir ter a oportunidade de começar uma carreira na área de programação. Mas eu acho que se tu tá ciente disso e preparado e tem as condições para encarar essa situação, eu acho que sim, vale muito a pena ser programador. Porque, no fim, se tu não tem muitas expectativas fora da realidade, acaba que isso diminui muito a chance de tu se decepcionar com a área. Eu acho que programação, no fim, é uma das melhores opções de carreira que a gente tem disponível atualmente. Beleza, tá difícil entrar na área? Sim. Só que isso vale para 300 outras mil carreiras no Brasil, sabe? Não tem nada que tá fácil hoje em dia no Brasil. Também existe muito terrorismo relacionado à inteligência artificial que vai acabar os nossos empregos e não sei o que. Mas eu acho que se tu tá começando agora, tu não tem que se preocupar com isso. Quando chegar nesse ponto que a inteligência artificial vai estar roubando os empregos das pessoas, de programadores especificamente, provavelmente a gente vai estar tão avançado que não vai ser só programação que vai estar correndo risco, sabe? Então só foca em estudar, aprender bem os fundamentos da área da programação e aí tu começa a construir tua carreira na área. Bom, e se tu se decidiu que tu quer tentar ser um programador, eu tenho mais duas coisas pra ti. Tu pode assistir esses 2 vídeos que estão aparecendo agora na tua tela, que eles vão te ajudar a tu se preparar melhor para começar uma carreira na área de TI. Um é para te ajudar na escolha da faculdade e o outro fala sobre qual que é o maior erro que tu pode cometer na carreira.